Esse é o Oven Grill Combinato da Criser. Design sofisticado e tecnologia para todo tipo de receita. E hoje eu vou te mostrar passo a passo como utilizar cada ícone desse painel. Aqui no painel você encontra o display digital, o botão de funções, ajuste de temperatura, peso, tudo num único deslizar de dedos. O primeiro passo que você vai fazer antes de usar o seu micro-ondas é ajustar o relógio. Você vai pressionar esse ícone que tem um relógio e o termômetro. As horas começam a piscar. Agora são 20 horas. Pressiona o relógio novamente. 7 minutos. Pressionou o relógio. Começou a piscar. O relógio já foi programado. Para utilizar a função micro-ondas é muito simples. Basta você selecionar as ondas de micro-ondas, que é o primeiro ícone. Ele já aparece o tempo piscando na tela. Você pode aumentar esse tempo de acordo com a sua necessidade ou diminuir. Selecionou o tempo que você precisa, pressiona novamente as ondas de micro-ondas, está piscando a potência. Quer mexer na potência? Mesmo sistema aqui pela barra seletora. Não precisa mexer na potência, simplesmente você vai pressionar o play, o seu micro-ondas já está funcionando. Você pode pausar uma operação, reiniciar, ou quando você simplesmente abrir a porta, ele vai parar de funcionar também. Retoma no play, quer encerrar a operação, você vem no botão de desligar. Ao usar o seu forno pela primeira vez, é sempre interessante fazer um aquecimento com a função convecção na temperatura de 250 graus por pelo menos 1 hora. Isso vai eliminar qualquer tipo de resíduo e cheiro de aparelho novo. O seu Oven Grill Combinato, ele tem várias programações. Você vai escolher aquela que melhor se adequa à sua necessidade. Aqui no botão F, onde você vai selecionar o tipo de assado que você precisa, você escolhe onde o forno vai ser aquecido, determina a temperatura, você pode programar um tempo para o seu assado, e quando esse tempo se encerrar, ele automaticamente desliga. E para você não perder esse tempo e fazer um pré-aquecimento rápido, você seleciona essa tecla. Selecionou essa tecla de pré-aquecimento, o forno vai aquecer sem descontar o tempo que você havia programado. Vamos entender aqui os ícones do painel. Aqui é o botão para desligar, encerrar uma operação. Aqui é o botão de micro-ondas, onde você vai utilizar a função micro-ondas. Aqui é o botão do timer, onde você vai selecionar algum tempo específico para ser avisado quando ele encerra o período programado, ele vai emitir um sinal sonoro. Essa ampulheta é o nosso temporizador, ou a função delay. Você pode programar o seu aparelho para funcionar numa hora específica com uma função pré-programada. Ela fica piscando, indicando que a programação foi feita. Então você programou um horário, escolheu uma função, o tempo que ele vai funcionar, para quando ele encerrar o ciclo, ele automaticamente iniciar o processo e encerrar o processo. Esse botão aqui, pré-aquecimento rápido, ele está disponível em algumas opções. Então, ao invés de você fazer o pré-aquecimento, você pode selecionar diretamente esse ícone, que o forno vai aquecer rapidamente, atingindo a temperatura que você programou. O F é o botão seletor das funções. Aqui você vai ter controle ao aquecimento do forno, seja um duplo grill, seja uma convecção com aquecimento inferior, aquecimento só inferior, aquecimento em cima e embaixo. Você seleciona o que você precisa e, caso precise alterar aqui o tempo, ou até mesmo a potência, você vai fazer essas funções todas por aqui. Escolhi aqui, eu quero mudar aqui, ó, 230 graus. É isso que eu preciso, não é? Selecionei, escolhi a potência, dei início no meu processo de cocção. Essa linha é o botão onde você vai deslizar o seu dedo para aumentar ou diminuir uma programação, seja ela a temperatura, ou seja ela o tempo ou ajuste do seu relógio. A letrinha A, ela tem duas funções. A primeira, quando pisca D01,
D02, D03. Aqui acendeu também a gota com asterisco. Aqui é a função descongelamento. Então, o primeiro é para descongelar carnes. Segundo, aves. E o terceiro, massas. Cada função já vem pré-programada com um tempo. Você pode ajustar o peso de acordo com a sua necessidade, né, do alimento. E o tempo já vai ser aqui apresentado no painel. Escolheu aqui o descongelamento, a quantidade de alimento, 8 minutos, você inicia a operação. Ele começa a contar o timer aqui regressivo. No final da operação ele desliga e encerra o ciclo. Esse botão é para você ajustar o relógio ou também ajustar a temperatura, de acordo com a função que você escolher. O peso, você ajusta o peso. Iluminação, você acende a iluminação do aparelho ou desliga para você poder acompanhar o que está acontecendo. E o botão de play, ele dá início à operação e também pausa uma operação. O Oven Grill Combinato da Criser, ele é um forno elétrico e também tem a função de micro-ondas. O legal é que ele é um aparelho flat, ou seja, ele não tem o prato giratório. O que você vai utilizar sempre é essa bandeja de vidro, tá? Utilize sempre os acessórios que acompanham o seu aparelho para não ter nenhum tipo de problema. Combine calor e circulação para resultados rápidos e crocantes, mantendo a suculência dos alimentos. Nós estamos falando da função combinada. Você vai usar micro-ondas, e aí vai depender muito do tipo de alimento que você vai utilizar. Vamos colocar aqui uma temperatura menor, 300. Ok. E eu vou escolher também a função de forno, micro-ondas e o forno. Aqui, por exemplo, quando você utiliza micro-ondas, mas a convecção e aquecimento inferior, essa função ela é bacana para pizza, porque você vai dourar e vai cozinhar um alimento diretamente ali no miolo, então você não vai ter o alimento cru. Essa é uma combinação interessante. E vale muito a pena você consultar o manual, porque no manual mostra qual melhor opção de combinado cada tipo de alimento vai sugerir. E da mesma forma você pode selecionar o forno primeiro e depois o micro-ondas. Então você vai ter potência de micro-ondas, aí aqui no caso o micro-ondas vai até 500 watts, mas a opção do forno. Aqui no caso a temperatura do forno fica aqui do ladinho e você pode fazer alteração caso necessário, tanto do tempo como da potência que vai ser empregada no preparo do seu alimento. Essa combinação vai depender muito do seu nível de conhecimento de culinária. Cada tipo de alimento determina uma quantidade de calor e uma quantidade de tempo para assar ou simplesmente para dourar, vai de acordo com o seu conhecimento. Mas é um aparelho muito completo e ele te proporciona muito recurso para cozinhar. Nós aprendemos a mexer no alto menu, que são as programações pré-definidas por peso. Aqui nós temos 13 opções de preparo de alimento. Desde um aquecimento de um prato comum, um aquecimento de uma sopa, um assado e até mesmo descongelar pizza. E o interessante é você observar que o nosso prato, a nossa bandeja de vidro, ela tem 3 trilhos, 3 níveis de ajuste. Então, dependendo do menu que você selecionar, a bandeja ela vai ficar em um determinado local. Seja para um assado mais longo, seja para um aquecimento mais rápido, ou até mesmo para você dourar o seu alimento, utilizando ali o grill. Esse é o Oven Grill Combinato Criser. Design, elegância e sofisticação para o seu dia a dia.